Nesta jornada, revelaremos mistérios e conflitos intrigantes que a história guardou em seus cantos mais inusitados, desafiando tudo o que você achava que sabia. O Vento do Diabo em Ålesund. No ano de 1904, na pequena cidade costeira de Ålesund, na Noruega, uma madrugada comum se transformou em algo inimaginável. Imagine o cenário: uma fábrica de conservas, uma faísca solitária e, de repente, o chamado Vento do Diabo começa a soprar do oceano com uma fúria absoluta, engolindo a cidade inteira em chamas. A velocidade com que o fogo avançou entre as estruturas de madeira foi surreal. Com 10.000 pessoas correndo para salvar suas vidas sob um céu alaranjado, o pânico era total. Mas aqui está o detalhe que desafia qualquer lógica: em meio a tamanha destruição de 850 casas, apenas uma pessoa não conseguiu sair a tempo. Como explicar tanta sorte em meio ao caos? A sobrevivência milagrosa dessa população ainda intriga historiadores hoje. A cidade, que antes era apenas um aglomerado de madeira, foi completamente redesenhada. O Kaiser Guilherme II da Alemanha, que amava a região, enviou ajuda financeira imediata para reconstruir Ålesund do zero. O resultado? Ålesund tornou-se uma joia do estilo Art Nouveau. O que começou como uma catástrofe provocada pelos ventos implacáveis terminou como um museu a céu aberto. É a prova fascinante de que, às vezes, um desastre pode ser o empurrão necessário para uma cidade se reinventar de uma forma espetacular. E não para por aí. A resiliência dos moradores noruegueses nos mostra que, mesmo quando a natureza decide testar nossa paciência com ventos severos, a cooperação internacional e a visão de futuro podem transformar cinzas em beleza. Quem diria que um erro em uma máquina de secar peixe mudaria a história? A lição de Ålesund é clara: a adaptação é nossa maior arma. Enquanto as chamas tentavam levar o passado, a cidade olhou para o futuro e construiu um legado que atrai turistas até hoje. Incrível, não é? Agora, prepare-se, porque vamos saltar para outro conflito intrigante e igualmente curioso. A Guerra do Balder. Agora, viajamos para 1325, na Itália medieval, onde uma disputa de fronteira entre as cidades-estado de Bolonha e Modena saiu completamente dos trilhos. Tudo começou por causa de um objeto de madeira usado para tirar água de um poço, um simples balde. E sim, isso foi o suficiente para iniciar um conflito épico. Imagine a cena: soldados de Bolonha, furiosos, exigindo a devolução de um objeto de madeira roubado por tropas de Modena. O que deveria ser uma questão diplomática simples escalou para uma batalha campal em Zapolino. Milhares de soldados se enfrentaram, tudo por causa de um utensílio doméstico que nem era de ouro. A ironia é que a batalha foi intensa, mas o balde? O balde continuou em Modena, orgulhosamente exibido na torre da catedral. Até hoje, séculos depois, o objeto permanece lá, como um troféu de uma das disputas mais engraçadas da história europeia. É o tipo de fato que você precisa ver para acreditar. O que nos fascina aqui não é a violência, mas a teimosia humana. Dois grupos inteiros dispostos a lutar por um objeto tão comum quanto um balde nos mostra como a honra e o orgulho local podem superar a lógica em qualquer época. A história não é feita apenas de grandes tratados, mas de pequenos absurdos. Bolonha tentou recuperar o balde diversas vezes, mas Modena nunca cedeu. Eles criaram até poemas sobre a batalha, transformando o evento em folclore local. Se você visitar Modena hoje, poderá ver o balde original. É uma lembrança hilária de que, às vezes, um conflito pode ser lembrado pelo seu lado cômico. Quem diria que um objeto de madeira seria o protagonista de séculos de rivalidade? A história está cheia dessas surpresas que nos fazem rir e pensar. Mas espere, porque o nosso terceiro caso é uma verdadeira confusão diplomática que durou mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. A Guerra dos 335 Anos. Em 1651, as Ilhas Scilly, na costa da Inglaterra, entraram em um estado de beligerância com a Holanda que durou absurdos 335 anos. Sim, você ouviu bem.
Sem um único tiro disparado, os dois lados simplesmente esqueceram de assinar a paz oficial até o ano de 1986. Alguém esqueceu o documento na gaveta? Tudo começou durante a Guerra Civil Inglesa. A frota holandesa, aliada aos parlamentaristas, declarou situação de conflito contra as forças monarquistas que se escondiam nas ilhas. Quando a guerra acabou na Inglaterra, o mundo seguiu em frente, mas a burocracia holandesa simplesmente esqueceu de formalizar o fim da hostilidade com as ilhas. Durante 3 séculos, ninguém naquelas ilhas se sentiu sob ataque. Era uma paz tão profunda que o estado de guerra existia apenas no papel. Foi apenas em 1985 que um historiador local começou a investigar e descobriu, para o espanto de todos, que eles ainda estavam tecnicamente em uma disputa com os holandeses. A notícia correu o mundo e o embaixador holandês foi enviado às ilhas em 1986 para assinar o Tratado de Paz Definitivo. Foi uma celebração que colocou um ponto final em um dos erros burocráticos mais longos da história. Eles até brincaram que tinham sido a guerra mais pacífica que o planeta já viu. Pense nisso, um conflito que começou antes da invenção de quase tudo que usamos hoje terminou na era da computação. É a prova de que, às vezes, a história precisa apenas de um pequeno empurrão burocrático para ser corrigida. A burocracia pode ser lenta, mas pelo menos traz boas histórias. Esses 3 casos nos mostram que a humanidade é capaz de extremos fascinantes. De cidades redesenhadas pelo vento, a disputas por baldes e guerras esquecidas, a história é um baú de curiosidades. E o melhor de tudo? Nada disso seria tão interessante se não tivesse acontecido de verdade, exatamente assim. A Guerra do Whisky. Vamos para o Canadá de 1973, na pequena ilha de Hans. O que deveria ser uma rocha deserta no Ártico tornou-se o centro da Guerra do Whisky entre o Canadá e a Dinamarca. Durante décadas, os 2 países deixaram garrafas de álcool na ilha para reivindicar a posse territorial. Diplomacia nunca foi tão divertida. Sempre que uma patrulha canadense chegava à ilha, eles fincavam sua bandeira e deixavam uma garrafa de uísque canadense. Quando os dinamarqueses chegavam, trocavam a bandeira, bebiam o uísque e deixavam uma garrafa de aguardente dinamarquesa com um bilhete amigável. Era uma guerra de cavalheiros, movida a destilados. Essa troca durou anos, mantendo a disputa diplomática em um nível extremamente amigável. Em 2022, eles finalmente resolveram dividir a ilha ao meio. Um desfecho pacífico para uma das disputas territoriais mais curiosas do mundo. Quem diria que álcool poderia servir como uma ferramenta de diplomacia internacional tão eficaz? Fica a lição: para que brigar por terra se você pode compartilhar uma bebida e dividir o território como bons vizinhos? O caso da ilha de Hans mostra que, com um pouco de bom senso e humor, até as disputas mais antigas podem ser resolvidas de um jeito que ninguém esperava. De Alesund ao Ártico, a história nos ensina que a criatividade humana não tem limites, nem mesmo quando estamos enfrentando desastres ou disputas territoriais. O mundo é um lugar fascinante, cheio de ironias e lições valiosas. E o mais legal é que cada um desses fatos aconteceu bem debaixo do nosso nariz. Qual desses casos te deixou mais surpreso? Seria a reconstrução da Noruega, o balde de Modena, a guerra esquecida das ilhas, ou a diplomacia do uísque? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no Fatos todas as manhãs para mais curiosidades fascinantes. Até a próxima!